Que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um de vós. Amém? Amém. Quero cumprimentar também todo o povo que está começando a assistir a este vídeo. Com a graça e a misericórdia de Jesus seja sobre a sua vida. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo, capítulo 1. E eu quero ler o verso 7 e depois o verso 10. E com este texto que nós iremos ler, eu quero dar sequência à nossa série de mensagens sobre a glória de Cristo. E hoje quero falar convosco sobre a glória de Cristo, a admiração dos crentes. A glória de Cristo é a admiração dos crentes. Amém? Capítulo 1, verso 7 de 2 Tessalonicenses. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Só até aqui. Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, liberte as nossas mentes e que nós entendamos tudo aquilo que for falado, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. No verso 10, Paulo fala, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado. E é a palavra, esta é a palavra-chave do meu sermão de hoje. A admiração, admirado. Esta palavra é a mesma palavra que Lucas refere quando, na reação de Jesus perante a fé do centurião. Lucas 7. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esta palavra admirou-se ou admirado, ela traz uma ideia, a ideia de um espanto de alegria. Um espanto de alegria. E deixe-me dizer esta manhã algo do mais verdadeiro que há. Algo que não pode ser escondido, não pode ser camuflado, não pode ser tapado. Presta atenção. A admiração é o mais raro dos prazeres do ser humano. O ser humano, na sua criação, na sua gênese, ele vive para se admirar. Admirar uma grandeza é o mais raro dos prazeres. Repare, o homem e a mulher, o ser humano, ele se admira por um clube de futebol, ele se admira por um ator de cinema, por um cantor pop ou rock, ele se admira por uma viagem, ele se admira por uma mesa de um restaurante, o espaço de um restaurante, o requinte de um restaurante. O ser humano se admira na qualidade do cheiro e dos sabores de alguma comida. O ser humano se admira com as ondas do mar, com o vento batendo nas árvores, com as ervinhas do campo nascendo, o verdejar da primavera. O ser humano se admira com as cordilheiras das montanhas. O ser humano se admira com a noite estrelada. O ser humano se admira até com os elementos da natureza, a própria criação de Deus. Então, a admiração é o mais raro dos prazeres do ser humano. E todo o ser humano ama, adora admirar algum tipo de grandeza. O crente foi do ser humano, mas o crente ama
admirar a glória de Cristo. O crente vive, ou pelo menos deveria viver, para se admirar da glória de Cristo. Olha o que é que Paulo fala em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Esta palavra alegrai-vos é a mesma palavra que admirar. Ou seja, se eu quisesse agora para você perceber, Paulo diz assim para os Filipenses: admirai-vos, espantai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, espantai-vos, admirai-vos. A beleza de Cristo, meus amados irmãos, é alvo da mais excelente admiração. Agora escute. Porque é que nós admiramos as coisas, os elementos? Por causa dos seus contrastes. Se não houvesse contrastes, não nos causaria admiração. E por isso, normalmente, admiramos os contrastes mais antagónicos e incompreensíveis. Por exemplo, nós admiramos o poder contra a humildade. Você imagina o que era o Bill Gates entrar aqui hoje nesta sala. O homem mais rico e poderoso do mundo. E ele sentava-se e você descobria que ele até arranhava um pouco de português. E que ele entendeu a mensagem e que ele se converte a Cristo. E depois, no final do culto, você sente vontade de falar com ele e você vai descobrir ainda que esse homem todo poderoso no seu império e na sua conta bancária, que é o homem mais rico do mundo, esse homem afinal é um homem humilde, acessível, de bom trato, de boa fala. E quando ele se vai embora, qual é a impressão que você fica? Tão poderoso e tão humilde. É no contraste é que nasce a admiração. E a pessoa de Cristo, ela reúne todos os contrastes mais antagónicos que você possa imaginar. Por isso é que a pessoa de Cristo é alvo da maior admiração, ou deveria ser alvo da nossa maior admiração, porque tudo aquilo que nós estamos procurando, Cristo tem. Toda a beleza, todo o poder, toda a infinitude de tudo o que existe no mundo, Cristo tem. Ele tem infinita alteza e infinita submissão ao Pai. Ele tem infinita justiça e infinita graça. Ele tem infinita glória e infinita humildade. Ele tem infinita majestade, mas uma transcendente mansidão. Ele tem uma profunda reverência a Deus. Mas ele é igual a Deus. A sua soberania é absoluta. Ele é soberano. Mas ele tem uma resignação perfeita. Ele é infinitamente autossuficiente. Mas a sua total dependência está com o Pai. Ele é um Deus todo-poderoso, mas ao mesmo tempo Ele habita connosco. Estes são alguns dos excelentes contrastes do Cristo glorioso. E como eu disse, é nos contrastes que nasce a nossa admiração. Nós, crentes, deveríamos buscar fervorosamente estes contrastes para que a nossa admiração por Cristo fosse real, verdadeira. Esta deve ser a verdadeira admiração dos crentes. Mas agora você pergunta, pastor, porquê é que eu não me admiro? Paulo vai explicar isso em 2 Coríntios 4:4. Nos quais, os quais é os incrédulos, os fora de Cristo, nos quais
o Deus deste século, quem é o Deus deste século? O diabo. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes respondesse à luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, perceba, o diabo nos cega e nos impede de desfrutar destes contrastes, de desfrutar desta beleza de Cristo. O diabo não nos toca corporalmente, porque ele está derrotado por Cristo. O diabo já não pode, contra a Igreja de Cristo ele não tem poder, contra o cristão ele não tem poder, mas a única coisa que ele faz, não só aos incrédulos, também aos crentes, é colocar véus na frente dos olhos, de modo a que a nossa visão seja nula em relação à beleza da glória de Cristo. Você está a me entender até aqui? Como é que ele faz isso? Como é que eu fico cego quanto à beleza de Cristo? Olha, em primeiro lugar, quando você não consegue ver a beleza das Escrituras. As Escrituras nos apresentam o maior cardápio acerca da beleza da glória de Cristo. E quando a Escritura te maça, é maçuda, te cansa, isso é o diabo colocando véus na tua frente, para que tu não vejas a beleza da majestade da glória de Cristo. Esse é um dos meios. O outro meio é quando a cruz, o tema da cruz, te assusta. É quando não queres ouvir falar de cruz. É quando não queres falar de cruz. É quando não queres carregar a cruz. Dessa forma começas ficando enublado. A beleza da cruz não te diz nada. Deixa que eu lhe diga uma coisa, meu amado irmão. Tudo o que Deus fez, tudo o que Deus fez, tudo o que Deus inspirou, a forma como Deus controla a história humana, é para compartilhar com as criaturas o prazer final da sua própria admiração com o Deus Filho. Por outras palavras, o que Deus quer e o propósito de Deus é que a sua própria admiração por Filho, por Cristo, seja compartilhada por nós. Ou seja, melhor dizendo, que nós e Deus admiremos o Filho, o Deus Filho, da mesma forma. Esse foi o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus e continua a ser o propósito de Deus. Cristo é o brilho da própria imagem do Pai. É, pastor? É. O autor de Hebreus diz, em Hebreus 1:3, Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Cristo é o brilho da imagem de Deus. Quando você está admirado com a imagem de Cristo, você está admirado com a imagem de Deus. Você está sincronizado com o plano eterno, que é o propósito final, é a admiração a Cristo. Por isso, novamente, a admiração é o prazer mais raro do ser humano. A admiração em Cristo é o único e infinito crescente prazer da alma do crente. Você pode procurar prazer em qualquer lado e até pode conseguir momentaneamente, por algum tempo, ter prazer, mas o buraco da sua alma vai continuar.
Enquanto a admiração em Cristo não residir no seu coração, você não está completo. Porquê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você necessita daquilo que Deus necessita, você sente aquilo que Deus sente, você precisa daquilo que Deus precisa, o que é admirar o Deus Filho. Você está a entender? Busca aquilo que você quiser. Por isso é que Paulo diz no verso 7: a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente connosco, quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Nós seremos aliviados por causa da glória de Cristo. Agora olha uma verdade que eu lhe vou dizer. Existe muita gente que não acredita em Cristo. Existe gente que não acredita em Deus. Existe gente que abomina a igreja, abomina a religião. Existe gente que trabalha arduamente contra a igreja, contra o progresso do Evangelho. Existe até gente que já foi crente e que agora alinhou nesse exército. Só que há aqui um problema. Quando Cristo vier em toda a sua glória, na sua segunda vinda, até aquele que não é crente, até aquele que milita contra a religião, ele se vai admirar da grandeza da glória de Cristo. Porque a Bíblia diz: todo joelho se dobrará, os homens se admirarão, até o diabo. A glória de Cristo, admirada pelo crente, é o soalho suave e manso para os pés do peregrino que trilha os caminhos incertos do amanhã. Eu vou entrar aqui em 2 pontos agora da minha mensagem. O segundo ponto é: a glória de Cristo é o antídoto para combater o pecado e as tentações. Quando você se admira na glória de Cristo, quando você se admira pela glória de Cristo, você começa a andar num tapete, você começa a andar num caminho seguro. Quando você se admira na glória de Cristo, quando você aspira a viver na glória de Cristo, você recebe uma vacina para combater o pecado e as tentações. E as perguntas como é que a glória de Cristo serve para soalho para os pés do peregrino, rumo a um caminho incerto, rumo a um incerto amanhã? Ou como é que a glória de Cristo serve para antídoto para o pecado e as tentações? Elas vão ser respondidas esta manhã. Você vai sair daqui com resposta. Como é que a glória de Cristo pode ser o seu caminho, o seu soalho, o seu tapete para um dia que você não sabe? E como é que a glória de Cristo serve de antídoto para combater o pecado e as tentações? Então vamos lá, primeiro ponto. Soalho para os peregrinos. Por incrível que pareça, as cartas de Paulo nos alertam para algo que nos passa totalmente despercebidos. Se você analisar minuciosamente as cartas de Paulo, a maior parte delas são cartas da prisão. A maior parte das cartas foram escritas, Paulo estava esperando a morte, estava aprisionado. Estava umas vezes nas masmorras, já na segunda parte, na segunda prisão, mas na primeira prisão estava na prisão domiciliária, mas ele não sabia, Paulo nunca soube qual seria o seu dia da manhã. Você está a me entender? A vida de Paulo era uma vida incerta, era uma vida pautada pela incerteza. Paulo caminhava as 24 horas do seu dia, 24 sobre 24, sem saber o que é que as próximas 24 lhe reservava. Era assim a vida de Paulo. E ele vai escrever algo em Filipenses 4, a partir do verso 4, que diz assim, e eu vou trabalhar um pouco esta Filipenses 4 aqui neste primeiro ponto. Porque ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, admirai-vos, exultai-vos. Verso 5:
seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, pastor, como é que eu posso viver uma vida incerta, mas em paz? O primeiro ponto que o Paulo fala aqui neste pequeno trecho de 3 versículos, 4 versículos, é que a nossa mente tem que estar consecutivamente lembrada. Nós temos que obrigar a nossa mente a lembrar-nos que Cristo virá. Perto está o Senhor. Cristo vem, Cristo virá. A quando? A qualquer momento. Então a vida que me está apresentada como incerta agora, ela mais dia, mais hora, menos hora, mais ano, menos ano, ela tomará um outro rumo. Porque Ele virá. Em segundo, nós temos que orar a Deus pedindo, Ele diz lá em Filipenses, verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, peçam a Deus. Orem e peçam tudo aquilo que vocês pensam que necessitam. Porque Ele mesmo diz que Deus nos dá somente aquilo que nós necessitamos. E muitas vezes nos dá muito mais do que nós pedimos. Portanto, a nossa missão, a nossa função perante a glória de Cristo é orar e pedir aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Mas, ao mesmo tempo que estamos pedindo, nós dizemos: Senhor, eu preciso, mas graças te dou por aquilo que Cristo já fez. Por aquilo que Cristo já fez. Aonde? Na cruz. Porque a minha vida, a minha salvação, a minha justiça é mais importante do que o resto, do que as coisas que eu estou pedindo. Senhor, se tu quiseres dar, dá. Mas desde já te agradeço por aquilo que Cristo já fez em mim, naquela cruz. E depois vamos experimentar o milagre da paz de Cristo. O milagre da paz de Cristo. Olha o que é que Paulo diz na sequência do capítulo 4. Chegamos ao capítulo 19, ao versículo 19. E ele diz: Quando eu me lembro de que Cristo virá, quando eu peço com alegria as coisas que eu preciso e agradeço aquilo que Ele já fez, quando eu experimento a paz de Cristo, porque o que é a paz de Cristo? É o retirar da minha ansiedade do meu coração. Quando eu não estou ansioso, eu estou o quê? Em paz. Essa paz só pode ser proveniente de Cristo, porque o mundo, ele anda ansioso. O crente não anda ansioso porque tem a paz de Cristo. Então, quando eu me lembro que Ele virá, quando eu peço e agradeço por aquilo que Ele já fez na cruz, quando eu experimento a paz de Cristo, vai acontecer algo no verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. O que é esta riqueza em glória? É a glória de Cristo. É a presença de Cristo. É o Espírito de Cristo. É a paz de Cristo. Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Parece confuso, não é? Como é que eu preciso de algo aqui na terra e Cristo Jesus supra a minha necessidade? Deixa que eu lhe diga uma coisa.
Há muita gente que faz uma imagem de Deus, uma imagem reducionista. Porque imagine que existe um milionário, tem vários milhões, e esse milionário decide ir à conta e retirar uma porção da sua riqueza e vai e oferta. A porção que ele tirou não é significativa para ele. Ele não sente. Até pode ser muito. Mas a porção que ele tirou, ele não sente. Porque ele ainda ficou com algo. Você está-me a acompanhar? Agora, quando Deus diz que supre em glória por Cristo Jesus, é a mesma coisa que dizer que Deus suprirá com todas as riquezas da glória de Cristo. Por outras palavras, Deus pega em tudo e dá. Deus não dá parcelas. Deus não dá porções. Deus supre em Cristo segundo a sua riqueza em glória. Como é que Deus é rico em glória? É rico. Deus dá na proporção de tudo aquilo que Ele tem. Quando Deus lhes dá, Ele está a dar tudo. E não está a dar porções pequenas. Agora entenda, vivendo pela fé nesta graça, muito dificilmente a ansiedade assoará o coração do crente. Quando eu sei que Deus me dá tudo, me supra as necessidades em glória por Cristo Jesus, o meu coração não consegue ficar ansioso. Por isso é que Jesus diz, não andeis ansiosos. Olha para os juízes do campo, olha para os pássaros do céu. Se Deus dá tudo a eles, não vos dará mais, sendo vosso Pai? Meu amado irmão, nós só andamos ansiosos porque nós queremos. Pastor, mas eu não vejo. Espere, ore, medite, louve, agradeça. Entregue. Seja manso. O único problema é que nós oramos a Deus para que os problemas sejam retirados. Mas os nossos olhos continuam colocados nos problemas. Oh Deus, salva-me desta situação. Amém, glória a Deus, obrigado, Senhor. 5 minutos depois eu estou a olhar para o problema na mesma. 5 minutos depois eu estou vivendo o problema na mesma. Será que Deus me ouviu? Será que Ele vai resolver? Será que eu não tenho que dar um passo à frente e ir à frente de Deus, já preparando o caminho para Ele resolver? Você está percebendo? Este é o problema do crente. E por isso o crente não é liberto da sua ansiedade. Por outro lado, muitas vezes os nossos olhos estão colocados naquilo que eu não quero perder. Porque sejamos honestos e sinceros, e eu quero falar a verdade hoje. Viver na graça, nesta graça de Deus, que o Paulo fala em Filipenses 4,19, é muito difícil. Extremamente difícil. Ela requer esforço, ela requer sacrifício, ela requer renúncia. Há algo que nós temos que fazer. Mas mesmo assim Deus está connosco. Olha o que é que Isaías diz no capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, ou seja, não te alarmes, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, amado irmão, aprenda a viver esta graça, sabendo que é difícil, que exige esforço e muito, exige renúncia daquilo que você quer, exige sacrifício, o sacrifício de abrir mão.
Mas Deus está contigo, Ele é o teu Deus, Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te sustenta com a sua mão direita. Estas promessas são o verdadeiro soalho, o verdadeiro tapete para os pés dos peregrinos rumo a um incerto amanhã. Você sabe, conhece o seu amanhã? Não. Então como é que você o vai viver? Confiando em Deus. Que Ele, na riqueza da sua glória, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Como? Não sei. Porque o segredo é esse. Nós não sabemos como é que Ele vai suprir. Mas nós esperamos e confiamos que Ele vai suprir. Porque Ele é o que sabe, é o que melhor sabe daquilo que é melhor para nós. Filipenses 4, novamente. Mas agora, no verso 7, Paulo vai continuar a sequência da sua narrativa, da sua carta, dizendo: e a paz de Deus, esta tal paz que Deus nos supre, quando nós pedimos e quando nós agradecemos aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz, quando nós fazemos isso e que o Deus da paz nos liberta o nosso coração, e a paz de Deus, essa tal paz que excede todo o entendimento, Ele guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você consegue viver nesta promessa, é a própria paz de Deus que vai guardar o meu coração e que vai guardar a minha mente. Não, nada se torna difícil para mim, ou antes, pelo contrário, o meu caminho já está planado, já está suavizado para que eu possa caminhar nele. Mas existe um senão. Existe uma condição para eu conseguir andar nesse caminho. Como é que eu vou andar nesse caminho? Paulo explica isso nos versos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, veja só, vá pensando nestes adjetivos. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora pense comigo. O que é verdadeiro? O que é respeitável? O que é justo? O que é amável? Puro? De boa fama? Com virtude? A quem Paulo está adjetivando, meus amados irmãos? A Cristo. Ele é verdadeiro, Ele é respeitável, Ele é justo, Ele é puro, é amável, é de boa fama, Ele tem virtude. Então é nele que nós temos que ocupar o nosso pensamento. É na glória deste Cristo que nós temos que pensar, e ao fazermos isso, nós estamos caminhando no caminho que Ele preparou para nós. O amanhã não me mete medo, não me assusta. Eu não conheço o amanhã, maravilha. É uma novidade. É a mesma coisa que aquela criança, amanhã dou-te uma prenda. Eu não sei que prenda é que vou, mas eu sei que amanhã vou receber uma prenda. O meu dia já vai ser um dia diferente. Incógnito assim, mas na expectativa de ver o que é que aquele Deus, Criador dos céus e da terra, me preparou. Você está a entender até aqui, amada igreja? Fixar os olhos e pensar somente em Cristo dá trabalho, requer sacrifício, requer renúncia, mas é a promessa de Deus. Ele nos prepara o meu caminho. A minha única função neste processo é praticar tudo o que Ele nos ensinou. Somente. Se eu fizer isso, eu não me afasto nem para a direita, nem para a esquerda, do caminho que Ele próprio preparou. Note bem uma coisa que às vezes passa despercebido ou que é erradamente enfatizado. Cristo
Jesus o Cristo não é um mero conceito teológico evangélico. Os evangélicos não inventaram a Cristo. Cristo não foi inventado, não é um conceito teológico, não é uma doutrina. Cristo é a incorporação perfeita da verdade, da pureza e da santidade. Quando nós temos Cristo, nós incorporamos a verdade, nós incorporamos a pureza e nós incorporamos a santidade. Quando a nossa mente estiver totalmente ocupada com Cristo. Vale a pena, meus amados irmãos, retirar os meus olhos dos meus problemas mais profundos. Vale a pena eu me esquecer dos meus problemas. Vale a pena eu me esquecer das minhas aflições. Vale a pena eu me esquecer das minhas angústias. E direcionar os meus olhos para Cristo Jesus. Vale a pena. No final, você vai olhar para trás e vai dizer assim: porquê? Qual a razão de que eu sofri tanto? Quando nós olhamos para Cristo, o Deus da paz nos dará paz. Mas o segundo ponto a glória de Cristo como soalho para os peregrinos rumo a um incerto amanhã. O segundo ponto a glória de Cristo é o antídoto contra o pecado e as tentações. Porque isto parece que não está ligado. Porque não importa só ter os olhos virados para Cristo. Nós temos que ter uma alma curada. Uma alma tratada, ou, no mínimo, em tratamento. Porque não vale a pena dizer aqui na igreja que eu olho muito para Cristo, eu amo muito a Cristo, quando depois, em outras situações, em outras ocasiões, ou quem sabe, logo ao sair da porta da igreja, a minha vida continua cancerígena. Continua miserável. Ou na prática da miserabilidade. Então, a glória de Cristo é o antídoto, é o tratamento contra o meu pecado e contra as minhas tentações. Deixe que eu lhe diga algo que possivelmente você nunca ouviu. Ou se você já ouviu, vai ouvir novamente. Não se iluda. Não vá em conversas. Não se iluda, amada igreja, com algumas doutrinas que falam aí. Porque ninguém consegue combater o pecado sem achar maior prazer do que o pecado. Não percebi, pastor? Eu vou explicar. O pecado dá prazer. Ponto. Muitas vezes um prazer até muito grande. Ponto. Todo pecado traz prazer ao ser humano. Todo. Seja ele qual for. Todo o pecado, de alguma forma, ele vai computar, vai trazer prazer ao coração humano. Está-me a entender? Você nunca se vai livrar desse prazer sem encontrar um prazer superior a esse. Quando você encontrar um prazer superior ao pecado, automaticamente você vai largar. Porque o coração humano, a essência do coração humano é buscar prazer. Quanto mais prazer, melhor. Então, se eu tenho... Imagine quando eu dou uma criança, eu dou um carrinho daqueles pequenininhos, aqueles carrinhos que você tem que buscar, empurrar, que é para ele andar. É um carrinho pequenininho. E a criança ama aquele carrinho. Ela não larga aquele carrinho. Ela come, toma banho e dorme com aquele carrinho. Agora imagine que há um dia que você vai à loja dos brinquedos e compra-lhe um carro grande, com telecomando, com luzinhas, com som. O que é que vai acontecer àquele carrinho pequenininho? Vai ser posto de lado, amada igreja. É assim que acontece entre o nosso pecado
e a glória de Cristo. Quando nós descobrimos a glória de Cristo, o prazer do pecado vai embora. É posto de parte. É aí que você consegue combater o pecado. E não de outra forma. De nenhuma outra forma. Não existe uma fórmula. Não existe manual. Tudo o que existe aí é pensamento humano. Não funciona. A única coisa que funciona na nossa vida é a glória de Cristo. A glória de Cristo é o tratamento, é a vacina, é o antídoto. Vou buscar uma analogia que não sei se serve, mas vou falar. Como é que se trata uma picada de uma cobra? Ou uma dentada de uma cobra, como a mordura? Como é que se combate o veneno da cobra? É com o próprio veneno da cobra. Então como é que se trata o prazer do pecado? É com outro prazer, com outra satisfação de alma, mas essa tem que ser superior à glória de Cristo. Não se iluda com falsas santidades. Não se iluda. Não existe falsas santidades. Ou existe santidade ou não existe santidade. Ou existe vontade de descobrir formas de combater o pecado, ou existe pecado. Não há volta a dar. Eu não conheço biblicamente. E olha o que é que Paulo nos diz em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que é que Paulo diz aqui? Vamos lá voltar atrás. E todos nós com o rosto desvendado. Em algumas traduções está todos nós sem véu. Sabe o que é que faz o véu? O véu tapa. Sim ou não? O véu tapa. O homem pecador, ele tem um véu à frente do seu rosto. Para quê? Para não ver a glória de Cristo. Quem lhe coloca esse véu é o diabo. Porque o diabo é o mestre do prazer. Não tenha dúvidas. Ele é o mestre do prazer. Mas para que o seu prazer seja assimilado pelo coração humano, ele coloca um véu à frente do nosso rosto, entre os nossos olhos espirituais, lógico, e a glória de Cristo. Mas agora, Paulo diz, e todos nós agora, sem esse véu, com o rosto desvendado, com os olhos abertos, os olhos espirituais, a cegueira caiu, as escamas caíram, nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, por outras palavras, o que Paulo está aqui dizendo agora é o seguinte: tudo aquilo que me encanta e me admira em Cristo, o Espírito vai-me progressivamente me tornando. Quando ele diz que é como um espelho na sua própria imagem, ou seja, eu estou a ver a Cristo como se me estivesse vendo-me a mim mesmo. Quando quê? Quando eu não tenho véu. Quando a minha cegueira é curada, quando as escamas espirituais caem, quando eu vejo a glória de Cristo e me encanto e me admiro, o Espírito Santo vai trabalhando em mim, de forma a que progressivamente ele me vai tornando à imagem e semelhança de Cristo. Você está percebendo agora? Esse é o prazer que agora Cristo nos dá. Como é que eu posso me aproximar da imagem de Cristo? Através da glória de Cristo. Através da minha admiração por Cristo. Através do meu encantamento pela glória de Cristo. Mas agora é uma coisa, não se iluda. Se você não está encantado, se você não está admirado pela glória de Cristo, você está encantado com qualquer outra coisa. Porque a natureza do ser humano é esta.
A admiração é o mais raro dos prazeres. O homem é um admirador nato. O homem nasceu para se admirar. A Bíblia não me diz, mas eu faço a mínima ideia, quando Adão abriu os olhos e viu toda aquela imensidão e Deus dizer: agora vai, filho, domina tudo, mete nome aos bichinhos todos. Eu faço ideia, aquela tontice daquela cabecinha de Adão. Olhar para tudo. Coisas novas que ele descobriu agora naquele momento. Árvores, flores, animais, peixinhos, água, pedrinhas, areia. É assim que temos de ser nós, amada igreja. Nós temos que ser uns tontinhos espirituais, encantados e admirados com a glória de Cristo, porque corremos o risco de nós não nos admirarmos para a glória de Cristo e irmos admirar-nos por outra coisa qualquer, que nos irá trazer morte. Sabe porquê? Porque na sua natureza você vai sempre vestir a camisola da sua admiração. Você vive aquilo que você admira. Então, a melhor é que você comece a admirar por Cristo. Quanto mais você se admirar por Cristo, quanto mais você se encantar por Cristo, menos do pecado habita na sua vida, menos tentações de pecar você tem. E o método ou o antídoto para combater o pecado, qual é, pastor? É você fazer a mesma coisa que Jesus fez. É você analisar a Bíblia, é você estudar a Bíblia, é você se alimentar da Bíblia, é você ir buscar a Bíblia. Porquê isto? Porque você vai se perder mais tarde ou mais cedo quando você não busca, quando você não incorpora, não encarna o Evangelho na sua vida. Paulo diz isso em 2 Coríntios 4:3. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se eu tiver o Evangelho de Cristo encoberto na minha vida, por outras palavras, se eu não estiver nem para aí virado, eu corro o sério risco de me perder. Está-me a entender, amada igreja? Isto é importante, isto tem que ser falado, isto tem que ser ouvido. Porque só assim é que nós teremos vidas felizes. Embora o cancro, embora o bolso vazio, embora a barriga vazia, embora a prisão, embora a cama do hospital, não importa. Eu tenho a glória de Cristo. Eu tenho a paz de Deus. Eu trilho num caminho preparado por Ele. Eu tenho um Evangelho que suporta a minha vida. Você está a me entender, a igreja? Este é o cuidado que nós temos. E por isso é que eu lhe digo e afirmo, para aqui, neste lugar, e você lá em casa. Tenha muito cuidado com aquilo que você está ouvindo. Tenha cuidado com as pregações de experiências pessoais. Tenha cuidado com as pregações de testemunhos de curas. Não é esse o Evangelho que você precisa. O Evangelho que você precisa é o Evangelho de Cristo. É Cristo, somente Cristo, a palavra de Cristo, a vida de Cristo. Isso é que você precisa. Não, tenha cuidado com aquilo que você está ouvindo. Porque muitas vezes aquilo que você está ouvindo é veneno de cobra. Purinho. É veneno que lhe traz morte. Ah, pastor, mas foi tão lindo. Pois foi. Então deixe, continue. Vá andando assim. Para venha chorar para o pé do pastor. Para venha mandar mensagens, venha pedir orações. A cura, o milagre, o prodígio, a maravilha, a novidade, a experiência nova, tudo isso está na glória de Cristo. Quando você experimenta a glória de Cristo, você experimenta isso tudo.
Não é bom ouvir isto? Não, você não está aí já todo entusiasmado. Deixe que eu lhe diga uma outra novidade. A cegueira espiritual só se cura com a verdade do Evangelho. Não vale a pena eu orar. Deus não vai retirar a cegueira espiritual enquanto você não quiser. Quanto mais você ler, quanto mais você meditar, menos cegueira você terá. É difícil, é. A Bíblia é maçadora muitas vezes. Mas é o seu esforço, é o seu sacrifício, é a renúncia de si próprio que vai deixar trabalhar o Espírito Santo na sua vida, no seu coração e nos seus olhos espirituais. O verdadeiro Evangelho, ele traz luz à nossa mente. O verdadeiro Evangelho, quando você ama o Evangelho. Pastor, você fala como se você amasse a palavra de Deus. Eu não amo a palavra de Deus, eu vivo a palavra de Deus. Mas eu nunca fui assim. Nem sempre fui assim. Eu cheguei a abrir a minha Bíblia e 5 minutos já. Sim, eu aguento 5 minutos. Nem 2 minutos, quanto mais 5. Já estava saturado. Estava cheio, farto. Sem perceber nada. Eu ia. Porque é português e eu sei ler português. Hoje, amada igreja, eu leio a Bíblia, eu entendo a Bíblia, eu me alimento, às vezes janto Bíblia, e eu amo a minha Bíblia. Quanto mais Bíblia, mais vontade você tem, mais gosto você tem. Porquê? Porque é retirado o véu do seu rosto. O seu rosto é desvendado e você começa a ver outras coisas que você não via antes. Eu tenho que ouvir a voz de Deus a dizer que a Bíblia é verdadeira. Olha, vá esperando sentado. Vá esperando sentado. Porque Deus nunca lhe vai dizer que a Bíblia é verdadeira. Nunca. Antes, pelo contrário, Deus vai permitir que o diabo lhe diga que a Bíblia é mentirosa. Que a Bíblia não é verdadeira. Deus vai sempre oprimir, ou seja, Deus vai sempre permitir ao diabo que lhe seja imputado uma certeza no seu coração que a Bíblia não tem veracidade. Você não causa estranheza quando você muitas vezes ouve aí fora: mas a Bíblia é um livro. Quem é que escreveu este livro? Foram homens. Nunca ouviu isso? O que é que você acha que está no coração dessas pessoas? O trabalharzinho das mãozinhas do diabo. Porquê? Porque Deus assim o permitiu. Deus deixa que a Bíblia seja maltratada dessa forma. Deus permite isso. Agora vá dizer a um crente piedoso, um crente que sem véu no rosto, vá dizer uma coisa dessas. Nem pense. Esse crente que não tem véu no rosto, ele luta, ele ferra as suas unhas para garantir que a veracidade da Bíblia. Esse é um verdadeiro apologeta. Ele luta, ele vai à luta. É igual à leoa. Ele deita as unhas todas cá para fora. E não há volta a dar. Sabe porquê? Porque esse Deus está-lhe a dizer: vai, filho, que eu sou contigo. Vai firme, que eu sou contigo. Não temas. Olha que eu também estou no assunto. Mas isso é quando nós conseguimos ver a glória de Cristo. Isso é quando nós conseguimos viver a glória de Cristo. Isso é quando nós temos necessidade de ver mais glória de Cristo.
Porque Paulo diz de glória em glória, de glória em glória. O que é isso de glória em glória? É quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E é isso que é de glória em glória. Não funciona da forma que muitas vezes as pessoas falam em ouvir a voz de Deus. Como é que você quer ouvir a voz de Deus, seu desgraçado, se você nem abre a Bíblia? Sabendo eu que a Bíblia é a voz de Deus, é a palavra. Pastor, mas eu não consigo ouvir. Então leia em voz alta. E você já vai ouvir. E agora nem tem desculpa, porque agora há para aí milhentas aplicações nos telefones em que a Bíblia já é falada. Portanto, se você cansa a ler, então sente-se e ouça. Feche os seus olhos e imagine Deus a falar consigo. Quanto mais você fizer isso, mais Cristo você tem. Só funciona na busca, na leitura e na meditação prazerosa. Eu tenho que ter prazer, meu amado igreja. Eu tenho que ter tanto prazer a ler a minha Bíblia, a descobrir coisas. Mas eu já tinha lido isto e não vi porquê. Agora parece que está escrito de uma outra forma. Eu tenho que ter esse prazer. Esse prazer tem que ser igual para mim do que eu ir a uma discoteca um sábado à noite. Melhor ainda, esse prazer tem que me dar mais prazer do que eu ir a uma discoteca um sábado à noite. Você está a entender? Esta leitura tem que me dar mais prazer do que eu ir a um jogo de futebol num domingo à hora do culto. Isso é para outra conversa. Isso é para outra altura. Quero que só terminar dizendo duas coisas e lendo algo na carta de Paulo aos Efésios. A sua dedicação, eu vou repetir para você ouvir bem, a sua dedicação a sua dedicação é que vai autenticar a veracidade da Bíblia em seu coração. Enquanto você não se dedicar, você vai ter sempre dúvida se a Bíblia é verdadeira ou não. Quanto mais você se dedicar, menos dúvida você vai ter. Ou seja, a autenticação da veracidade da Bíblia, ela vai começar a residir no seu coração. Incrustar no seu coração. Sabe o que é incrustar? É fazer crostas, é acapar. Quanto mais você se dedica, mais Bíblia você tem, mais certeza você tem. Porquê? Porque a Bíblia se vai aplicando na sua vida. Não tenha dúvidas que enquanto você não for um mandrião e uma mandriona, uma preguiçosa e um preguiçoso, você não tem Bíblia na sua vida, então a sua vida está desgraçada. Esta é a mensagem da glória de Cristo. Quanto mais glória de Cristo você tiver, melhor a sua vida se vai tornando, porque ela é o antídoto, é a cura, é o tratamento. Abra comigo na carta de Paulo aos Efésios, por favor. Toda a igreja. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E olha o que é que vai acontecer na vida de um crente. O que é que vai acontecer na vida de um crente quando o crente se dedica à Bíblia? Porque se ela tem prática na nossa vida, qual é essa prática? O que é que ela vai transformar a minha vida? O que é que ela vai fazer à minha vida? Que era desgraçada, era miserável, era depravada, e então, quanto mais Bíblia, mais meditação, mais dedicação, o que é que isso vai fazer à minha vida? O Paulo vai explicar isso.
a partir do verso 4. Capítulo 1, Efésios, capítulo 1, verso 4. E desta forma terminaremos o nosso sermão. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, e que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olhe para mim, amada igreja, você está a ler a mesma coisa que eu. Eu vou voltar atrás um bocadinho. Verso 12. A fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós quem? Os que temos prazer na glória de Cristo. Os que nos dedicamos na busca incessante da nossa alma, da glória de Cristo. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade, amada igreja? É a Bíblia. O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olhe, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O resgate da propriedade é quando Ele nos vier arrebatar. Nós temos que perseverar, sabendo que estamos selados por Ele. Nós somos selados pelo Deus da paz. Então o nosso coração tem que estar liberto de toda a ansiedade, olhando para a glória de Cristo, buscando prazer na glória de Cristo, até que Ele nos venha resgatar a sua propriedade. Para quê? Para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome de Jesus. Esta foi a mensagem que Deus me colocou no meu coração para a igreja. E a minha oração é que você busque mais a Deus, você ore mais, você leia mais, medite mais, vá progressivamente. Eu sei que é difícil, eu sei que é amassador, mas quanto mais você tiver glória, mais glória lhe será atribuída. Quanto mais você meditar, quanto mais você se dedicar, mais você parecido será com a imagem perfeita, a estatura varonil de Cristo. Você verá a glória de Deus como se estivesse se vendo a si próprio num espelho. Você está percebendo o que é que eu estou dizendo? Você hoje olha para o espelho e vê um monstro. Mas o seu trabalho, a sua dedicação vai matando esse monstro, e no lugar desse monstro você vai ver o Cristo glorioso. Você está a entender o que é que eu estou falando, igreja? Vale a pena. Vale a pena o trabalho, vale a pena o sacrifício, porque a promessa de Cristo, ela é real e verdadeira na nossa vida. E quando você começar a viver da mesma forma como estes homens viviam, Paulo vivia desta forma, eu não vivia de outra. Por isso é que ele dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Eu andei anos para perceber o que é que o Paulo dizia. Eu hoje entendo perfeitamente o que é que Paulo dizia. Ele dizia, a minha vida hoje na glória de Cristo é tão grande, tão agradável, tão maravilhosa, tão admirável, que se eu morrer não sinto falta nenhuma. Entende, igreja? Amém? Fica de pé. Senhor, quero-te agradecer e louvar por esta palavra. Muito o Senhor nos falou ao nosso coração. Nos ajuda, Deus, a caminhar neste caminho incerto rumo ao amanhã. O amanhã que nós não sabemos, não conhecemos e que de certezas não temos nenhumas, Senhor. Mas sabemos. Mas sabemos que Tu és connosco. Sabemos que Tu nos ensinas, nos auxilias, Tu nos suportas, nos sustentas com a Tua destra, por isso nós confiamos. Senhor Santo Espírito, dá-nos mais da glória de Cristo. Dá-nos mais, Senhor, do conhecimento da glória de Cristo. Limpa-nos mais, Senhor, os nossos olhos espirituais. Senhor Santo Espírito, faz-nos dedicados à palavra, ao Evangelho, ao conhecimento da verdade. Coloca, Senhor, esta dedicação no nosso coração. Nós queremos descobrir mais, Senhor. Nós queremos viver mais desta experiência, a experiência do conhecer e desfrutar, ver a glória de Cristo. Porque ela nos traz paz, porque ela nos traz consolo, porque ela nos traz um caminho suavizado. Mas mais importante ainda, a glória de Cristo nos trata a nossa miserável alma e vai transformando até que um dia alcançaremos a estatura perfeita, varonil de Cristo. Muito obrigado, Deus. Em nome do Teu Filho amado, nós Te agradecemos para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. E que Deus vos abençoe.